na Europa é que, infelizmente, a pauta climática, a capital político que os líderes europeus têm para avançar essa pauta está mais enfraquecido nesse momento. E por isso vimos isso respingando na consequência de que as populações, os líderes europeus estão perdendo o compromisso climático. Inclusive, reflexo também nessa porcentagem, vamos dizer assim, dos países que ofereceram as suas NDCs diante da quantidade de países que faz parte, né, da ONU, sobre mudança do clima, né? Perdão, eu esqueci o nome da Conferência de Partes, isso. Então, de 198, 73 apresentaram e mesmo assim, como você falou, né, professor, eles têm um compromisso, mas não têm uma obrigação de cumprir. Então, como é que fica esse relacionamento entre os países nesse contexto global, já que você apresenta, você tem que fazer, mas não tem obrigação de cumprir? Justamente, essa é uma questão central, né? Não existe, nas relações internacionais, não existe autoridade acima dos Estados, né? Temos organizações supranacionais como a ONU, mas no fim das contas, principalmente os Estados mais poderosos, mais pesados, não tem ninguém, nenhum mecanismo, nenhuma instância que possa obrigá-los a cumprir esse tipo de meta, né? Então, depende da pressão interna dos países, depende da internalização da necessidade de apresentar um compromisso climático robusto nas lideranças dos países. Então, nesse contexto, vale a pena mencionar também que não é somente a União Europeia que está muito aquém do necessário nesse sentido. Vimos os Estados Unidos saindo diretamente, vai ser efetivado daqui a pouco, no ano que vem, a saída formal dos Estados Unidos do Acordo de Paris, o que é desastroso nesse sentido também, muito difícil de subestimar isso. É verdade, sim, que tem estados dentro dos Estados Unidos, como a Califórnia, que tem um compromisso climático mais robusto, que está avançando nessa pauta, mas essas políticas negacionistas por parte da administração do Donald Trump tem esse reflexo, né? Então, os Estados Unidos, por hora, está fora do jogo, né? E não somente se retirou do Acordo de Paris, mas trabalhou ativamente para sabotar outros acordos agora mais recentemente relacionados à taxação do trânsito marítimo. Então isso é extremamente grave. Vale a pena mencionar também que a China, embora ele esteja avançando muito rapidamente na transição energética, principalmente por meio da construção de usinas solares, e isso realmente é um movimento positivo. A China está entregando na prática, mas ele é muito resistente em termos de se comprometer formalmente por meio dos seus NDCs. Então, a China recentemente também apresentou com muita demora, seu NDC, que também não foi tido como algo muito ambicioso. Então, os grandes jogadores, né, os grandes emissores neste jogo aqui, principalmente União Europeia, Estados Unidos e a China, infelizmente não apresentaram o necessário. E nesse contexto das relações internacionais, não tem nenhuma autoridade, não tem nenhum apelo jurídico, recurso que pode ser feito para obrigar esses países a fazer o que eles não querem fazer. Professor, então a gente pode dizer que uma coisa que se espera na COP30 e na cúpula de Belém é justamente uma metodologia, uma arquitetura de financiamento, uma mensuração do que pode ser feito para não ficar somente na promessa? Na COP30 de Belém vai ser difícil de criar mecanismos que mudem o jogo de um ano para outro. E isso tem ficado bem claro também no escopo das ambições da presidência brasileira, né? O que é possível de fazer é avançar em pautas específicas, fazer acordos mais costurados especificamente, por exemplo, essa proposta muito importante, né, do TF3, e também é possível avançar na integração de mercados de carbono também, que é uma forma de criar os incentivos necessários para que os países taxem as indústrias que mais emitem e que, de forma que isso seja feito também com uma certa consideração pelas dificuldades dos países de menor renda das indústrias nesses países de arcar com os mesmos custos, como, por exemplo, indústrias em países de maior renda, né? Então, a presidência brasileira tem apresentado uma proposta muito importante nesse sentido também para tentar equilibrar essa conta geral. Então, de modo geral, se é possível avançar em pautas importantes, e isso tem ficado bem claro no escopo da ambição da presidência brasileira, mas não é uma questão que vai ser resolvida completamente de um ano para outro. É importante levar em conta que o pano de fundo geral é difícil agora. E isso é o que a presidência brasileira tem ficado obrigada a trabalhar nessa situação.
A Karina também queria complementar, né, Karina, ainda dentro dessa temática? Isso. Eu queria falar também sobre como a gente está no Brasil com relação às emissões de gases de efeito estufa, né? Porque o Brasil apresentou sua nova NDC, bastante ousada, promissora. Agora também é um momento na COP30 de um balanço do que foi feito nos últimos anos. E saiu essa semana o resultado de que o Brasil reduziu as emissões brutas de gases de efeito estufa em 17% aproximadamente, e as emissões líquidas, que significa as emissões e também as remoções de gases de efeito estufa, em 22%. Isso é resultado de uma política de comando e controle, tanto na prevenção ao desmatamento da Amazônia, quanto também do Cerrado. Isso demonstra um compromisso brasileiro com esse tema. Maravilha, excelente. Inclusive,